Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 desse livro. Lá no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, depois de Josué, Juízes, Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Porém tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida e a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Pai, eu quero te agradecer
porque nós temos o privilégio de, nesta noite, estarmos reunidos aqui, Pai, livres, com todas as condições, Pai, para adorarmos ao Senhor, Pai, com liberdade, com conforto, com alegria, Senhor, nos nossos corações. Eu peço a Ti, Pai, que nesse instante o Senhor fale a cada um que aqui está, meu Deus, que a Tua voz seja ouvida não somente nos ouvidos, mas também no coração. Fala conosco, Pai, trata os nossos corações nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando comemoramos o Natal e nos lembramos do nascimento de Jesus, o que nós estamos celebrando não é apenas o nascimento de um menino, é muito mais do que isso. Sim, porque o nosso Redentor não passou a existir quando foi concebido no ventre de sua mãe, como acontece com todas as pessoas, inclusive conosco aconteceu também. Não, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo que foi feito, nada foi feito por Ele se fez. Ou seja, Ele estava com Deus no princípio, Ele é o próprio Deus que estava no princípio, e no princípio Ele criou todas as coisas. Mas a história, ela, apesar de começar no princípio, Deus ele vai além da história. Ou, como dizem alguns teólogos, nós vemos Deus agindo na eternidade passada. Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 1 que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de João 1, antes do princípio, antes de Gênesis 1, da criação. Então, antes que existisse qualquer coisa, a história do Natal foi escrita. Deus escreveu toda a história da redenção. Deus escreveu cada capítulo, cada dia, cada detalhe, os dias de vida de cada pessoa, conforme nós aprendemos no Salmo 139, 16. Todos os dias das nossas vidas foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E vejam, meus irmãos, quando a gente entende essas coisas, a gente se impressiona, como nós cantamos agora, com esse amor de Deus. Um amor que não coube numa manjedoura. E é interessante, meus irmãos, que o Deus infinito, ele foi se reduzindo, até se tornar um zigoto, um embrião no ventre de Maria, e desenvolver-se ali no tempo gestacional, e nascer e ser colocado numa manjedoura, e viver nesse mundo com as mesmas mazelas que eu e você vivemos. Ou seja, a humilhação dele, ela não foi no Gólgota, não foi na Via Dolorosa, não foi na crucificação. A humilhação dele começou na concepção. Quando a gente olha para uma pessoa ou para uma mulher gestante, você imaginar que Deus, da mesma forma, esteve no ventre de uma mulher, como um dia nós estivemos também. Mas a nossa história começou ali. A nossa história começou quando a nossa mãe ficou grávida. A história de Cristo não. A história de Cristo, ela vem bem antes. Ela vem por todas as páginas do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento com isso na cabeça, você entende que
O Antigo Testamento não são uma série de histórias soltas para você contar ali para o seu filho ou na escola dominical e tirar alguma lição de moral. Não, o Antigo Testamento são várias partes que juntas formam uma única história, que é a história da redenção, da nossa redenção. E um dos lugares onde isso fica mais claro é o livro de Ruth. Ruth é um livro intrigante. Ruth também é um livro maravilhoso. Ele é intrigante porque no mesmo livro, um livro curto, 4 capítulos apenas, a gente tem tragédia e a gente também tem celebração. Nesse mesmo livro, a gente tem tristeza e a gente também tem alegria. A gente tem fome e a gente tem fartura. A gente tem morte e a gente também tem vida. E é esse livro, meus irmãos, que eu convido vocês a nós meditarmos a partir de hoje também nos próximos 3 domingos. Um capítulo por domingo. O Evangelho em Ruth é o nome dessa série. E nesse primeiro capítulo que nós acabamos de ler e que nós vamos meditar nele a partir de agora, ele vai nos mostrar como que a graça de Deus ela se manifesta em meio às decisões humanas. Nós aprendemos durante esse ano a respeito da providência de Deus. E a providência de Deus, meus irmãos, é uma doutrina que alguns crentes não conseguem entender, porque às vezes a gente pensa que a providência de Deus acontece apenas nas coisas boas. Então, por exemplo, você recebe um livramento, você fala, olha, foi a providência de Deus, providencialmente eu me livrei de um acidente, como hoje mesmo, eu quase me envolvi num acidente, uma pessoa me fechou do nada. Isso aí você fala, é providência de Deus, ok, de fato é, mas a providência de Deus se dá também nas tragédias, nas escolhas erradas, quando as coisas não dão certo. Mesmo nessas horas ruins, nós vemos Deus agindo com a sua providência e com a sua graça. É o que nós vamos ver nesta noite, meus irmãos. As decisões humanas e a graça divina é o tema da nossa mensagem. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que são as consequências mortais das decisões erradas. O versículo 1 e o versículo 2 nos mostram, meus irmãos, que nos dias em que julgavam os juízes na terra, houve fome na terra. Os juízes, aliás, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse foi um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel. Os dias em que os juízes julgavam a terra. Se você nunca leu o livro de Juízes, eu convido você a ler. É um livro difícil, é um livro indigesto. Você vai ver coisas ali que você vai falar, são absurdos isso. E são, mas é uma história real. E no livro de Juízes a gente percebe a que ponto o homem pode chegar quando ele faz aquilo que dá na sua cabeça, quando ele faz aquilo que dá na telha. Esse é o refrão sombrio que permeia o livro de Juízes. Se você virar uma página da sua Bíblia, Juízes 21, 25, o último versículo do livro, nos mostra o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Já pensou nisso? Se cada pessoa fizesse aquilo que ela acha mais reto, que ela acha mais certo, cada um fizesse aquilo que dá vontade de fazer, e ela falasse, não, o que eu estou fazendo está certo, o que eu estou fazendo é reto. Você percebe como a falta de uma autoridade deixam as pessoas completamente sem rumo, e elas fazem aquilo que elas acham que é o mais reto. E aí você vai ver que esse período da história de Israel foi um período terrível. Não havia rei em Israel. E aí, o que acontecia?
acontecia de tudo que você pode imaginar. De tudo que você pode imaginar. Você já ouviu falar na história da filha de Jefté? Já ouviu falar na história da concubina do levita? Coisas tenebrosas. Mas aí é interessante uma coisa. Quando os Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel, nos dias dos Juízes acontece a história de Ruth, que vai terminar falando de um rei, o rei de Israel, Davi. Ruth não foi escrita na época que aconteceu a história. Ruth foi escrita nos dias de Davi, mas aconteceu nos dias dos Juízes. E o que acontecia? Como o povo andava em pecado, como as pessoas faziam o que dava na cabeça, faziam o que dava mais reto, obviamente que Deus pesava a mão, como pesou em Davi, lá no Salmo 32. Nós colhemos o que plantamos, diz a lei da semeadura em Gálatas 6:7. Lá em Deuteronômio 28, Deus havia instruído o seu povo que se eles obedecessem à lei, eles seriam abençoados. Mas, se eles desobedecessem, Deus iria discipliná-los. E os melhores comentaristas vão dizer, meus irmãos, que esta fome que assolava a terra de Israel, especialmente Judá aqui, era um sinal do desagrado de Deus por causa do pecado. Você sabe que nem todo sofrimento advém de pecado. Foi o caso de Jó, por exemplo, foi o caso daquele cego de nascença. Não era por causa de um pecado específico, mas alguns sofrimentos, sim, são causados pelo pecado. Às vezes nós vamos passar por sofrimentos na vida, meus irmãos, por causa do nosso próprio pecado. Então o povo estava passando pela fome e, ao que tudo indica, era por causa do seu pecado. Porque no dia em que os juízes julgavam a terra, o pecado rolava solto. Não havia rei. As pessoas faziam o que elas bem entendiam, cada um fazia o que era mais reto. Nesse dia, nessa época, aliás, um pai de família chamado Elimeleque, ele tem uma brilhante ideia. Vamos sair de Belém. Eu, minha esposa Noemi, meus filhos, e vamos para Moabe. Vamos tentar a vida em Moabe. Parece uma decisão sensata, né? Você que é pai de família, você poderia pensar, bom, aqui onde eu estou não está bem as coisas, vamos tentar a vida num outro lugar. Vários pais de famílias já fizeram isso. Eu conheci alguns venezuelanos, tive a oportunidade de conhecer alguns venezuelanos. E o que muitos venezuelanos fazem diariamente é exatamente isso. A coisa não está boa no país dele por causa daquele governo opressor comunista, e eles fogem do país, eles vêm para onde tiver oportunidade. Muitos vêm para o Brasil. Então você pode pensar, bom, uma decisão sensata de Elimeleque. Em Belém de Judá, há fome, ele tem uma família para sustentar, vamos para um lugar onde há melhores condições, vamos para Moabe. Mas a decisão de Elimeleque, apesar de parecer sensata, ela não era nem um pouco sensata. Isso porque, meus irmãos, Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. Os moabitas, a origem daquele povo, ela se deu do incesto da filha mais velha de Ló com Ló. Você lembra da história, né? Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então Ló com suas filhas, eles passaram a morar numa caverna. A filha mais velha ali, num ato de desespero, ela pensa o seguinte, não vai ter nenhum homem que vai querer casar comigo. Ela embriaga o próprio pai e ela se relaciona com o pai embriagado e tem um filho com ele. Este filho chamou-se Moabe. Formaram um povo ao redor ali do Mar Morto e era uma terra amaldiçoada por Deus. Aquele povo mais tarde teve um rei chamado Balaque. E Balaque contratou um profeta chamado Balaão. Lembra da história da mula que falava? Então, ele tentou de todas as formas amaldiçoar Israel, mas não conseguiu. Como ele não conseguiu, o que Balaque fez? Ele pegou algumas mulheres de Moabe, lá no livro de Números, a partir do capítulo 24, você vai ver isso, e mandou lá para o acampamento de Israel para elas se prostituírem com os homens de Israel. Então Moabe era um povo amaldiçoado, era um povo pagão, era um povo inimigo de Deus.
E Elimeleque, ao invés de ficar na terra da promessa, na terra que manava leite e mel, mesmo que havia fome naquele período, ele decide ir para um lugar que não era abençoado por Deus. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos como Elimeleque. Nós decidimos fazer aquilo que a gente acha mais reto e não busca saber as razões pelas quais estamos sofrendo. O que Elimeleque tinha que fazer aqui? Não somente ele, mas todo o povo. Arrependimento. Se naquela época as pessoas faziam o que dava na cabeça, Deus estava pesando a mão com aquela fome, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se arrepender. Lembra que nós vimos isso lá em Salmo 32? O vigor de Davi se tornou como sequidão de estio, porque Deus pesava a mão sobre ele. Ele se arrependeu, ele sentiu a bem-aventurança de Deus. Não tente resolver os seus problemas do seu jeito. Vou fazer do meu jeito, vou tentar tratar os meus problemas da forma como eu bem penso. Isso aconteceu com Eva, lembra? A Eva pensava que ela sabia o que era melhor para ela e não Deus sabia o que é melhor para ela. E com isso muitos cristãos racionalizam o seu pecado. Por exemplo, jovens na igreja olham e falam assim, não tem ninguém para casar na igreja. Vai em outras igrejas, não tem ninguém para casar nas outras igrejas. Então vou buscar namorado no mundo, porque é o mais prático, mesmo que Deus ensine o contrário. Ou, por exemplo, o dia do Senhor. Deus ele deixa bem claro na sua palavra que o dia do Senhor é o dia de celebrar culto a Ele, de nós nos reunirmos. E alguns crentes, eles negligenciam o dia do Senhor, dizendo, bom, esse dia é o único dia que eu tenho para limpar a casa, para estudar para a prova de segunda-feira, para preparar aula para amanhã, para fazer outras e outras coisas. E aí a gente vai levando a nossa vida, meus irmãos, fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. O que acontece? Acontece a tragédia. Morreu Elimeleque no versículo 3. Versículo 4, os filhos que viram a decisão errada do pai e poderiam, com exemplo, falar assim, vamos voltar para Belém? Belém é a terra prometida. Belém é o nosso lugar. Não, o que eles fazem? Eles se casam com mulheres moabitas, com mulheres que não eram para eles se casarem, com mulheres de um povo pagão. Qual é a consequência da decisão errada? Eles também morrem. Eles também sofrem o mesmo destino do pai deles, queridos irmãos. Então não há como fugir. Quando tomamos decisões que desagradam a Deus, Deus vai pesar a mão. Mesmo no caso de Davi, Deus perdoou o pecado de Davi, mas você se lembra da história, né? Natã falou para Davi o seguinte, lá em 2 Samuel capítulo 12, Deus perdoou o seu pecado, não morrerás, mas a espada não se apartará da sua casa. O que aconteceu com Davi como consequência do seu pecado? O filho de Batseba morreu. Ele perdeu mais 2 filhos, né? Aminon e Absalão. Aminon, antes de morrer, estuprou a própria irmã e Absalão quase tomou o reino do seu pai. Então, mesmo que a gente receba o perdão de Deus, e Ele nos perdoa porque Ele garantiu isso na cruz do Calvário, não pense que você ou eu possamos viver como os hebreus viviam na época dos juízes, porque Deus sim pode nos disciplinar. Deus sim pode pesar a sua mão sobre nós. Mas tem uma segunda lição, meus irmãos. A segunda lição é a esperança de uma decisão de retorno. No versículo 6, nós vemos que Noemi se dispôs com suas noras, voltando da terra de Moabe, para Belém, porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. É interessante uma coisa. Belém significa casa de pão. Belém era uma região muito fértil, por isso que tem esse nome, que como ali tinha muita colheita de cevada, e a gente vai ver isso lá no capítulo 2, no domingo que vem, então era a matéria-prima para o pão. E é interessante como que mesmo nos lugares
mais propícios à abundância, Deus pode fazer a escassez por causa do pecado. Você pode pensar o seguinte: olha, nada vai dar errado. Aqui é Belém, sempre vai ter pão. Mas se nós ficarmos em pecado, até os lugares mais prósperos podem se tornar lugares de fome. Mas Deus teve misericórdia. O versículo 6 diz que Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. E Noemi, então, ela toma finalmente uma decisão acertada. Não dá mais para ficar em Moabe. Não dá mais para ficar nesse estado. Ser viúva já é difícil. Ser viúva em terra estranha, pior ainda. Eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para minha cidade, eu vou voltar para o meu povo. E ela volta. E as duas noras vão atrás. Orfa e Ruth. 3 mulheres viúvas que vão em direção a Belém. Porém, Noemi, ela perdeu uma grande e preciosa oportunidade. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Noemi, ela estava confusa com as suas emoções. Noemi era uma mulher crente. Ela conhecia o Deus de Israel, Yahvé, o Senhor. Ela sabia que só havia salvação no Deus de Israel. Noemi poderia aproveitar aquela oportunidade e evangelizar suas noras. E falar: olha, vamos comigo. A coisa é difícil. Nós 3 estamos viúvas, mas lá é o povo de Deus. É lá que está o único Deus verdadeiro, Yahvé, o Senhor. Abandone seus ídolos, abandone a sua velha vida. Venham comigo para uma vida nova. Vai ser difícil, sim, vamos ter que contar com a benevolência de outras pessoas, mas lá nós temos Deus. Não. Noemi, naquele estado dela, ela agiu como uma mulher do mundo, achando que a felicidade era encontrada nas bênçãos do mundo, ou melhor, nas bênçãos que a gente recebe no mundo. Noemi pensava que a felicidade estava, versículo 9, em se ter um marido. Então ela fala para Orfa e para Ruth: voltem para Moabe, lá vocês vão ter a oportunidade de se casar novamente, vocês vão ser felizes. É o que algumas pessoas, não só mulheres, mas também homens, pensam: que eu quero casar para ser feliz. Só vou ser feliz se eu casar. É claro que o casamento nos traz felicidade, mas isso não significa que quem não seja casado seja uma pessoa infeliz ou incompleta. É Cristo que nos faz felizes. A nossa alegria está em Cristo. Nós aprendemos isso nos meses anteriores, quando nós estudamos a carta aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, tendo marido ou não tendo marido, estando numa boa condição material, financeira, emocional ou não, estando preso ou livre. Paulo escreveu isso. Alegrai-vos no Senhor, não na circunstância, não na condição, não no estado civil. Noemi falhou. E as noras insistiam: não, a gente vai com a senhora. E Noemi tentando de todas as formas, falando para elas: olha, mas vocês vão esperar, imagina, eu não tenho marido, e se eu tivesse, eu ia engravidar e vocês esperar os meus filhos crescerem para vocês se casarem. Quer dizer, Noemi começa a falar coisas até mesmo absurdas, perdendo a oportunidade de levar o evangelho para as suas 2 noras, perdendo a oportunidade de dar pão àquelas que não tinham pão. Não somente o pão físico. Lembra? Ela soube que em Belém havia pão novamente, mas sobretudo o pão da vida,
que Jesus mesmo disse lá em João capítulo 6, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Eu creio que você conhece pessoas famintas. Eu creio que você conhece pessoas famintas do pão da vida. Pessoas que talvez tenham uma vida bem organizada, tenham uma boa família, uma boa condição material, um bom emprego. A história nos mostra, aliás, o texto nos mostra, meus irmãos, aqui no versículo 14, que Orfa se despediu de Noemi. Orfa voltou. E quando termina o versículo 14, Orfa desaparece. Nunca mais você ouve falar de Orfa. Talvez Orfa tenha de fato chegado em Moabe, na casa dos seus pais. Talvez, ou quem sabe até provavelmente, ela tenha se casado, ela tenha tido filhos, tenha tido uma família bonita. Quantas famílias bonitas você conhece? Quantos casamentos bonitos você conhece? Quantos filhos bonitos você conhece? Mas se essas pessoas não têm o pão da vida, essas pessoas vão ter o mesmo destino de Orfa, o mesmo destino, a morte. Então você mesmo, às vezes a gente, irmãos, tem aquela ideia errada, eu não vou falar para não ofender, religião não se discute, deixa a pessoa lá. Foi essa a falha de Noemi. Ela deixou a órfã e o pior, até incentivou que ela voltasse. Tanto que aqui no versículo cadê? Aqui versículo 15, Noemi diz para Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta para a idolatria, Ruth. Orfa também voltou. Que falta de sabedoria de Noemi aqui nesse momento. Só que às vezes a gente age da mesma forma. Acha que aquelas pessoas que nós conhecemos que não têm Deus, elas estão bem com seus deuses, com seus ídolos. Mas não perca a oportunidade que Deus te dá, das pessoas que você conhece, que nós conhecemos, de falarmos: olha, mesmo que você tenha pão na mesa, mesmo que você tenha uma vida confortável, mesmo que você tenha uma boa família, falta uma coisa, falta o principal, falta tudo, falta o pão da vida. Ofereça o pão da vida. É uma crueldade você ver uma pessoa passando fome e você ter comida e não dar comida para ela. Mais crueldade ainda é se a gente vê uma pessoa indo para a morte eterna. Nós temos o Redentor, o Salvador, e não oferecemos o Salvador para essa pessoa. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, foi o preço de uma decisão amorosa. Ruth pagou um preço muito alto. Versículo 16, ela disse: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que eu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. Olha só, ela já está chamando Deus pelo nome, o nome da aliança, Yahvé, Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, um dos 5 pontos do calvinismo é a graça irresistível. Quando a graça chega no coração de uma pessoa, essa pessoa não tem como resistir a tamanho amor. Ela entende finalmente quem é Deus e aquilo que Deus fez por ela. Então não tem como ela negar isso, abrir mão disso, falar não para isso. A graça, quando entra no coração de uma pessoa, ela se apega. O que aconteceu com Ruth? Ela se apegou a Noemi. Nada, ninguém, mesmo que Noemi continuasse insistindo, ela não ia conseguir fazer com que Ruth mudasse de ideia.
A graça havia alcançado o coração de Ruth. E Ruth, então, meus irmãos, ela fez um voto diante de Noemi. Um voto que às vezes noivos colocam em seus convites de casamento. Não é um voto de um homem para uma mulher, mas de uma nora para uma sogra. E acima de tudo, é um voto perante o Senhor. Mas é um voto que, independente de quem faça, é um voto de fidelidade. Fidelidade ao Senhor, acima de tudo. E veja, Ruth aqui não está falando para Noemi o seguinte: tá bom, Noemi, Noemi, vou fazer o seguinte, minha sogra, vou com você para Belém, vou passar um tempo lá. Se não der certo, eu volto. Não é um intercâmbio, não é uma tentativa. Igual aquelas pessoas que vão tentar a vida em algum lugar e às vezes não dá certo e elas voltam. Não era isso. Ruth, meus irmãos, estava abrindo mão de tudo. Ela estava abrindo mão da família dela, estava abrindo mão dos deuses dela, e isso é muito importante. Isso é muito importante, porque quando uma pessoa, nesses povos, não somente naquela época, mas até hoje, em países do Oriente Médio, quando uma pessoa ela abre mão da religião da sua família, ela é deserdada. Ela é deserdada. Se for uma mulher casada, o marido pode divorciar-se dela e, em alguns lugares, até matar a própria mulher. Por isso que existem tantas pessoas que são cristãos secretos em lugares onde há perseguição. No caso de Ruth era a mesma coisa. Ela estava abrindo mão dos deuses da família dela e, com isso, ela estava abrindo mão da própria família. Outra coisa, Ruth fala aqui que onde Noemi morresse, fosse sepultada, ela também seria. Ou seja, era uma decisão para a vida toda. Esse, meus irmãos, é o preço do discipulado. Esse é o preço de seguir a Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 61, Jesus ele ensinou que nós devemos estar preparados a perder o conforto e priorizarmos Deus acima da nossa família. Em Mateus 10, 37 a 39, ele disse também que o amor a Ele deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Ser um cristão, meus irmãos, não é algo adjunto, ou como eu ensinei para os jovens esse ano, né? Não é uma gaveta da nossa vida. Pense na sua vida como um grande armário. Lembra daqueles armários de aço antigo? Arquivo, né? Pense na sua vida como um arquivo. E aí você tem lá a gaveta da vida profissional, a gaveta da vida familiar, a gaveta do casamento, a gaveta dos hobbies, a gaveta das férias e a gaveta religiosa. Como se a gente estivesse fazendo uma dicotomia ou mais da nossa fé do restante da nossa vida. Não. Ser um cristão envolve tudo. A forma como você trata o seu cônjuge, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você se comporta na sua empresa, na sua vida profissional, na sua escola, na sua faculdade, o seu vocabulário, a forma como você dirige o seu carro, a sua moto, tudo é um preço. E Ruth estava disposta a fazer isso, a carregar a cruz. Ela estava abrindo mão de tudo e ia carregar a cruz. E esse é o preço do discipulado, meus irmãos. Será que nós entendemos isso? Entendemos que seguir ao Senhor Jesus Cristo custa um preço alto. Igreja, meus irmãos, não é apenas vir ao domingo, fé, aliás, não é apenas vir à igreja no domingo. Fé não é apenas a gente participar da igreja como se fosse de um clube. Eu vou na igreja, contribuo, participo de celebrações, de momentos alegres, de confraternizações, ouço uma palavra, canto, mas isso não influencia a minha vida. Isso não é ser cristão. Ser cristão é abraçar a fé com as coisas agradáveis e desagradáveis. E porque se chama cruz, ser um cristão é tomar a cruz, vai ser muito mais desagradável. Mas nós temos a certeza
de uma bênção superior, elevada no novo céu e nova terra. Ruth tinha esse entendimento que na terra prometida ela seria feliz, mesmo que ela passasse por privações. Ser um cristão é saber que com Cristo você será bem-aventurado, mesmo que você passe por privações, mesmo que você passe por adversidades. E finalmente, o texto nos diz, meus irmãos, a quarta lição: a graça de Deus diante das nossas decisões. No versículo 18, Noemi para de insistir com Ruth. No 19, elas chegam em Belém, a cidade inteira fica comovida, as mulheres perguntam: não é ela, Noemi? E Noemi chega amargurada. Não me chamem de Noemi, ditosa, o significado do seu nome. Me chamem de Mara, amarga. Ela diz o seguinte: porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, versículo 21. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Perceba que Noemi era uma mulher boa em teologia. Era uma mulher boa em teologia, ela conhecia teologia. Ela conhecia providência, a doutrina da providência. Ela sabia que os nossos sofrimentos vêm da mão de Deus. Aqui no versículo 13, lá no final do 13, ela vai falar isso, que o Senhor amargurou ela, descarregando contra ela a mão. Coisa que Davi foi escrever, meus irmãos, 200 anos depois, Salmo 32, ela já sabia. Uma mulher dona de casa, nunca frequentou um seminário, nunca foi numa conferência teológica, mas ela sabia teologia. Ela sabia que era Deus que estava fazendo ela sofrer. Porém, nós vemos mais uma falha na nossa irmã Noemi. Ela conhecia a providência na vida dela, ela sabia que Deus havia afligido ela, pesado a mão sobre ela, mas ela se esqueceu de um detalhe importante: a graça. Ela não conseguia enxergar a graça e por isso ela ficou amargurada. Irmãos, assim nós ficamos quando Deus, por algum motivo, nos faz passar por aflições. Noemi estava passando por aflições terríveis, certo? Viuvez, sepultou 2 filhos. Eu imagino, meus irmãos, que a pior dor que exista na vida, eu imagino, é uma coisa particular, eu imagino que a pior dor que exista é uma mãe sepultar o seu filho, pai sepultar o seu filho, sua filha. Porque essa não é a ordem natural. A ordem natural são os mais velhos irem primeiro. E Noemi tinha uma dor pesada no seu coração. Sepultou o marido, sepultou os 2 filhos, perdeu tudo. Ela saiu de Belém ditosa. Deus fez ela voltar pobre. Ela tinha uma boa condição financeira, ela era bem casada, tinha 2 filhos lindos. Agora ela está viúva, perdeu os filhos, está pobre. E o principal, amargurada. Qual é a sua reação quando Deus faz você passar pela aflição? Será que é falar para as pessoas: me chamem de Mara? O nome Mara significa amargura. E às vezes, meus irmãos, muitos crentes vivem vidas amarguradas, vidas já estão sofrendo, mas encaram esse sofrimento, às vezes até de maneira correta: Deus pesou a mão sobre mim, mas não conseguem enxergar a graça no meio do sofrimento. Qual que era a graça aqui no caso de Noemi? 2 presentes da graça, meus irmãos, que eu destaco aqui. Primeiro, olha o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. Primeiro presente da graça: Noemi não voltou sozinha.
Noemi voltou com a sua nora fiel. Doidinha, vamos pensar assim? Sim, porque se era difícil ser viúva em Moabe, para Ruth, era muito mais difícil ser viúva em Israel. Por quê? Ser viúva em Israel, para Noemi, para uma viúva israelita em Israel, já era difícil, porque ela tinha que contar com a benevolência do povo. Só que Ruth não era apenas uma viúva em Israel, era uma viúva estrangeira em Israel. E tinha tiracolo a nora para cuidar. Noemi não poderia mais trabalhar. Mas mesmo assim, Ruth, como nós já vimos, pagou o preço e esteve ao lado da sua sogra. E nós não vemos Ruth falar nada nesse trecho da história. Às vezes nós vamos passar por momentos de aflições, meus irmãos. Às vezes nós vamos sentir Deus pesando a mão sobre nós. Mas eu creio que Deus sempre vai providenciar alguém para estar ao nosso lado. Sempre vai ter alguém, uma pessoa enviada por Deus para estar ao nosso lado. Você se lembra, por exemplo, que Jesus, quando esteve no Getsemane, ele chamou os seus 3 discípulos mais próximos. Ele precisava. Venham comigo, venham orar comigo. Claro que eles falharam. Mas, meus irmãos, essa é a beleza da família da fé. Essa é a beleza. Quando a gente vê um outro irmão sofrendo em aflição, uma outra irmã em aflição, a gente não pode ficar em silêncio. A gente não pode ficar em silêncio assim, não pode cruzar os braços. Às vezes a pessoa só quer você ao lado dela. Você fala assim, mas o que eu vou falar para ela? Eu não sei aconselhar. Fique ao lado. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, quer só falar e ter um ouvido para ouvir. Vai lá, vai ouvir, fica ao lado, vai lá e ore por ela. Quantos irmãos da nossa igreja, pense comigo, quantos irmãos e irmãs da nossa igreja estão passando por algum tipo de aflição? E que você pode mandar uma mensagem, fazer uma ligação, ir na casa dessa pessoa, ou chamar essa pessoa para tomar um café na sua casa e orar com ela. Ruth estava ao lado dela. É o primeiro presente da graça. O segundo presente da graça. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Deus não desamparou Noemi. Haveria pão de novo na sua mesa. Conforme nós vamos ver no capítulo 2, no domingo que vem, Noemi teria alimento de novo, comida de novo. Deus nos abençoa, meus irmãos, todos os dias com o pão de cada dia. Deus, Ele todo dia supre cada uma das nossas necessidades. Por que a gente fica ansioso mesmo? Por que a gente fica ansioso mesmo com o dia de amanhã? Com 2023, que a gente não sabe o que vai acontecer? A gente não sabe. Mudança de governo. Existem N teorias que podem ou não acontecer, mas nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Deus, supre cada uma das nossas necessidades. E a principal necessidade que Ele supriu foi do Redentor, porque a história não termina aqui. A partir daquela cega de cevada, daquela colheita de cevada, é que Ruth vai conhecer o seu novo marido. Vão se casar, vão ter um filho, e esse filho vai ser o avô de Davi. Daquela família veio o nosso Redentor, Jesus Cristo, o filho de Davi. Deus cuida da gente, mesmo nas horas mais aflitas, mais difíceis, Ele nos dá da sua graça. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.